Aqui estamos nós mais um dia com a Palavra de Deus na mão, com a Palavra de Deus aberta, com a Palavra de Deus a trazer-nos ensinos e a trazer-nos advertências. O nosso texto de hoje é um texto que tem uma aplicação quase que imediata na noite em que Jesus o proferiu, mas também tem uma aplicação para cada um de nós hoje. Ao terminar aquela ceia, Jesus estava com os discípulos e agora Jesus diz aos discípulos, no verso 27 do capítulo 14 do Evangelho de Marcos, Jesus disse aos discípulos, todos me vão abandonar, pois lá diz a Escritura, ferirei de morte o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aquilo que estava Jesus a dizer e a aplicação imediata, quase imediata, foi que, a partir do momento em que Jesus fosse preso, todos os seus discípulos fugiriam, todos os seus discípulos como que se esconderiam com medo daquilo que lhes podia acontecer também. E quando nós vamos, e iremos ver isso mais tarde, e aliás já vimos isso quando vimos o Evangelho de Mateus, foi exatamente isso que aconteceu. Praticamente só Pedro ficou ali junto de Jesus, que sacou da espada para defender o próprio Jesus. Todos os outros discípulos, Judas já tinha ido fazer o seu trabalho e os outros 10 discípulos saíram correndo com medo de que lhes acontecesse a mesma coisa. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Por outro lado, a aplicação para os nossos dias é quando nós deixamos de olhar para a Palavra de Deus, quando nós deixamos de olhar para aquilo que Deus nos ensina, quando nós deixamos de frequentar a igreja com a assiduidade com que o devíamos fazer, quando nós deixamos de ir à reunião de oração, quando nós deixamos de ir ao sábado, outro dia da semana, para ouvir falar sobre a Palavra de Deus, o que é que vai acontecer? Nós estamos a abandonar o pastor. E o que é que vai acontecer? Nós, eu, tu, ovelha, seremos dispersas também. Por isso, temos que prestar atenção cada vez mais às palavras de Jesus, aos ensinos de Jesus, para que não nos aconteça a mesma coisa que aconteceu àqueles discípulos e acontece a muitas pessoas nos dias de hoje que não prestam atenção à palavra de Deus.